Hoje é quarta-feira, dia 29 de março de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na quarta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. A libertação trazida por Jesus tocava o mais íntimo do ser humano e o libertava da tirania do pecado. Mas quem permanece na escravidão se fecha aos apelos divinos. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho que vamos meditar é de São João, no capítulo 8, versículos de 31 a 42. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Em primeiro lugar, é preciso observar que a discussão de Jesus considera aqueles que nele acreditaram, né? Justamente o versículo 31 começa o evangelho de hoje dizendo: Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado, depois que viram o que ele fez, o que ele estava realizando. Mas ainda era uma fé pequena e uma fé muito travada, porque eles acreditaram porque viram milagres, porque viram coisas portentosas que Jesus fazia. Mas essa fé não tinha base para aceitar que Jesus era o Filho de Deus. Então, era preciso dar um passo para poder se fazer discípulo de Jesus. E é o processo que Jesus quer fazer com eles. Jesus não se alegra com um número de pessoas, de seguidores, mas ele educa para a verdade e a libertação. E é claro, a sua educação, a exigência do reino é grande. Ele não amacia só para ter seguidores.
É essa palavra do Senhor que nos prepara, e nós, permanecendo nela, poderemos ter uma vida livre em Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Assim nós ouvimos no versículo 36. Ser discípulo de Cristo não é ter experimentado sentimento de simpatia por Ele, pela doutrina que Ele explicou, nem é se inflamar por Jesus em alguma circunstância da vida. É necessário aderir a vida a Ele de forma habitual, ou seja, todos os dias, em todos os momentos. Essa adesão a Jesus é a adesão à verdade, e ela nos leva a progredir na sua luz e também a fugir das seduções do mal. Jesus deixa claro que o pecado nos faz escravos. Escravidão e liberdade resultam da postura que nós assumimos diante de Jesus e do seu projeto. A liberdade nasce da obediência ao Mestre. A própria palavra obediência, já falei isso várias vezes, a beleza desse significado dessa palavra. Obediência vem de audire, escutar com atenção. Então, a liberdade nasce da obediência, da escuta atenta ao Mestre, explicitada em forma de comunhão e de solidariedade. E a escravidão acontece quando o egoísmo tiraniza as pessoas e elas ficam então presas em seus pequenos interesses. Não são abertas nem para Deus e nem para os outros na solidariedade. Às vezes, confundimos pessoas com Deus. Também é um tema que aparece no Evangelho de hoje, quando eles ficam ali tão firmados na pessoa de Abraão, mas nem fazem as obras de Abraão e nem faz a obra de Deus. Conosco também pode acontecer isso. Confundimos pessoas com Deus. Somos filhos de Abraão, mas por quê? Colocamos essas pessoas no lugar de Deus. E não são poucos os que pautam suas vidas e ações em pessoas e não no projeto de Deus. Enfim, podemos permanecer na escravidão, mesmo falando muito de liberdade e até de libertação. Por quê? Porque nós não podemos libertar-nos por nós mesmos. Nós não temos essa força suficiente. É preciso que Cristo nos liberte. E para esta libertação de Cristo alcançar-nos, precisa então uma abertura e uma fé a Ele. Seremos livres na medida em que abrirmos o coração à palavra de Jesus, que também é presença de Cristo no meio de nós. Somente essa palavra nos arrancará da idolatria, da egolatria e de todos os males que nos tiram a liberdade. Somente essa palavra vai nos guiar à liberdade do amor. Rezemos. Senhor Jesus, ajuda-nos a compreender que para vivermos como filhos do Pai, não basta sermos batizados ou às vezes até participar da Santa Missa, mas precisamos fazer as suas obras, precisamos crescer na escuta da Tua palavra, da Tua voz, deixar que essa palavra lance raízes dentro de nós e tome gradualmente posse do nosso ser. Faz, Senhor, que possamos compreender que somente Tu podes nos tornar livre, e esta liberdade só acontece quando nos abrimos à Tua palavra. Não só a nossa inteligência, mas toda a nossa vida aberto à palavra. Somente quando formos totalmente unidos a Ti,
seremos realmente livres. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos do pecado que escraviza, do egoísmo, da inveja, que separa as pessoas, da preguiça, do orgulho que nos paralisa. E assim nós poderemos cantar louvores a Ti, celebrar a Tua vitória. Dai-nos, Senhor, a Tua bênção e a Tua graça. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção, que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.